Eu gostaria que a igreja possa abrir as vossas Bíblias em Marcos capítulo 5. Aleluias. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder um dia pregar o Evangelho a este país, a esta nação, a igreja do Deus verdadeiro, ao nosso pastor Davi pela confiança, ao presbítero Cido, ao presbítero Daniel, ao presbítero Ananias, e toda a igreja que tem orado, as mulheres do círculo de oração que têm clamado ao Senhor para que o Senhor venha operar, trabalhar em nossos corações, em nosso meio. Mando um abraço da igreja de Macaé a todos que estão aqui nesta noite. Que o Senhor Jesus venha abraçar cada coração. O Senhor Jesus já tem falado desde o início deste culto. Os milagres operados sobre a vida da irmã. O louvor da irmã aqui que clama ao Senhor ao tocar as vestes do Deus verdadeiro. E o rosto do Senhor Jesus lá do céu olhando para nós, o Consolador que toca os nossos corações, tem preparado os nossos corações desde o início para receber a mensagem do Deus verdadeiro. Aleluia. Vamos para a leitura. Marcos capítulo 5, versículo 21. A palavra do Senhor diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que saia e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e dependido tudo quanto ela tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, grava isso, meus irmãos. Ouvindo falar das graças do Senhor Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesma saía, voltou para a multidão e disse: Quem tocou as minhas vestes? E disseram os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada do teu mal. Estando ele ainda falando, chegando alguns principais da sinagoga, quem dissera: A tua filha está morta, para que enfada mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras,
E tendo chegado à casa do principal, muito, e pranteavam, e entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém ele, tendo-se os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombrava-se com grande espanto, e mandou-lhe expressamente que ninguém soubesse, e disse-lhe que dissesse de comer. A igreja pode se acertar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio num Deus soberano, num Deus de milagres. Eu creio na palavra do Senhor, que ela é soberana sobre todas as coisas. As nossas vidas que nós vivemos, nós passamos, meus irmãos, por tribulações, situações que muitas vezes vai dizer: Senhor, por que está passando por isso, Senhor? Porque essa prova, essa luta é tão grande. Mas a palavra do Senhor vem dizendo que Ele é o Deus do impossível. Na onde às vezes a morte chega, onde Jesus chega, Ele traz vida. A palavra do Senhor diz assim que eu creio na palavra do Senhor que Jesus, em cada situação onde Ele encontrava uma pessoa, uma vez ali um lugar onde estava uma pessoa morta, Ele chegava, Ele tocava, Ele ressuscitava. Porque Jesus, Ele vem trazer, mostrar o poder que Ele tem sobre todas as coisas. E eu quero que nessa noite, irmãos, nós possamos aumentar a nossa fé, aumentar e deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de nosso coração, dentro de nossa vida, trazer salvação àqueles que às vezes vezes que não tem saída, encontram um problema e diz: Senhor meu Deus, que será da minha vida após isso? Mas Jesus, Ele está na casa e Ele tem poder para o impossível acontecer. Nós temos visto desde o começo deste culto o Espírito Santo trabalhando dentro de nossos corações para abrir a porta dos nossos corações para que Ele venha, Ele entre e faça morada dentro de nós e toma nossas vidas, toma o nosso coração e gera uma fé que é acima de todas as coisas. A palavra do Senhor, vendo aqui a história de Jairo e dessa mulher do fluxo de sangue, é um relato, meus irmãos, poderoso da palavra do Evangelho. Esses dois, meus irmãos, eventos acontecem quase simultaneamente. Era no mesmo dia e podem ser analisados tanto com uma perspectiva histórica como uma prática, como para nós colocarmos em nossas vidas e assim dizer: Senhor Jesus, após esse dia na minha vida, eu quero crer mais em Ti, eu quero estar mais perto da Tua palavra, eu quero buscar mais a Ti, Senhor, eu quero ter intimidade contigo, Senhor. Ambas as narrativas acontecem, meus irmãos, em um período de grande agitação na vida de Jesus e oferecem lições profundas sobre a fé, sobre o desenvolvimento do nosso crer, sobre o sobrenatural, porque Deus, nós não vemos Deus, mas nós sentimos a presença do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Nós possamos ter perseverança e o poder de Jesus em situações aparentemente sem solução. Parece que não tem solução aos olhos humanos, mas ao poder de Deus. Ele é soberano em todas as coisas. No contexto dessa
sobre a solução, sobre o problema. Ele acalmou, ali no capítulo 4, que nós vimos ali, um capítulo antes, ele vem acalmando o mar e faz cessar o vento quando os discípulos estavam quase a perecer. O que estava acontecendo? Eles estavam no mar, Jesus estava no barco com eles. Nós vimos muitas vezes, nós estamos dentro de uma igreja, parece que Jesus está com nós, mas muitas vezes Jesus parece que está dormindo. Porque muitas vezes Jesus está dormindo porque a nossa fé, meus irmãos, a nossa fé às vezes está fraca. Porque Jesus fala ali, homens de pouca fé, a tribulação assolava aquele barco, mas Jesus estava no barco. E quando eles acordam, Jesus, estamos quase a perecer, estamos quase a perecer, Jesus, faz alguma coisa. E o poder de Jesus acalma a tempestade, acalma a tempestade, Jesus. E Jesus, com seu poder, ele diz: cessa-se os ventos, e ali acalma-se o mar, e a bonança vem. Mas o que necessita, ele diz aos seus discípulos, necessita de fé, precisa de fé. E ali ele descendo do barco, no próximo, ali no mesmo capítulo, ou no segundo capítulo, lá no início do capítulo 5, ele desce sobre aquele lugar e vem andando ali sobre aquela cidade, e encontra um homem endemoniado, que correntes não seguravam. E Jesus, com o seu poder, expulsou os demônios daquele homem e trouxe a vida àquele homem, e deu novamente vestes àquele homem. E aquele homem diz assim: Senhor Jesus, eu posso te seguir, eu não quero que me siga, fique aqui e relate das coisas que eu tenho feito sobre a tua vida. Ele levantou ali um missionário porque curou a vida dele, e ele espalhou por 10 cidades daquele lugar que Jesus tem poder para curar e libertar e para sarar esta terra. Aleluia! E atravessando aquele mar, do outro lado, já uma multidão esperava, porque sabia das grandezas que ele tinha feito. Sabia das grandezas que ele tinha feito. E ali vem um homem, Jairo, o nome dele era Jairo. Ele era, não lembro a palavra aqui agora, ele era um príncipe da sinagoga. Ele era um príncipe da sinagoga. Um príncipe da sinagoga naquela época era como um doutor da lei. Ele conhecia a palavra do Senhor. Às vezes até já tinha falado de Jesus. Quem é este que está aí proclamando a palavra de Deus e vem acompanhando de milagres? Mas ele vendo na palavra de Deus, e ele despindo de seu orgulho, porque se ele era um príncipe da sinagoga, ele podia se achar que ele era um homem de status naquele lugar, e ele era, o povo respeitava ele naquela comunidade, o povo respeitava a vida dele naquela comunidade. Mas ele faz o que diante de Jesus? Ele se prostra aos pés de Jesus, ele se entrega aos pés de Jesus, e ele faz o que? Ele clama pela tua filha. Não deixe de clamar por aquele que está passando por necessidade dentro da tua casa. Não deixe de prostrar aos pés diante de Jesus, porque Jesus tem poder para sarar e curar. Não deixe de clamar a Jesus, porque ele diz, ele clamou ao Senhor, ele se prostrou aos pés de Jesus e disse: Jesus, vem até a minha casa. Jesus quer visitar a casa nossa nessa noite. Ele quer visitar os nossos corações. Ele quer trazer vida para nós. Ele quer fazer vivificar os nossos corações, trazer fé. Uma fé que é impossível de qualquer situação
faz? Ele reconhece a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma graça, meus irmãos, uma graça que o Senhor Deus, o Deus de Israel, preparou para você e para mim um novo retorno à glória do Senhor, porque nós estamos destituídos da glória do Senhor. E o Senhor, o Deus de Israel, com misericórdia, Ele envia Jesus por você e por mim, para trazer restauração ao nosso coração. E o que nós falamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eleva a minha oração diante do céu, Senhor, para que o Deus de Israel entre com poder para libertar e curar, e para sarar esta terra, Senhor. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Ali no versículo 23 ele suplica: minha filha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Eu digo a você nessa noite, clame ao Senhor para que impõe as mãos poderosas dele sobre as nossas vidas, para que seja salvo. Se às vezes você não aceitou Jesus ainda, mas ainda há tempo para o Senhor Jesus operar na tua vida e dizer: filho, filho. Aqui vem a adoração de Jairo, ele se prostra, ele intercede a Jesus, mas no decorrer daquele caminho, e Jesus vem acompanhando para ir à casa de Jairo, estava indo Jesus ali, naquela caminhada, uma multidão lhe comprimia e acompanhava, e às vezes havia os discípulos segurando a multidão, e nesse mesmo momento, naquela correria, naquela empurra, tinha uma mulher que havia 12 anos que sofria do fluxo de sangue. Quando nós olhamos para essa mulher, era uma mulher o quê? Diante de uma vida judaica, era uma mulher impura, ela não podia estar ali no meio daquele povo. Era uma mulher separada, ela não podia ter marido, porque o marido que tocasse se tornava impuro. Então, quando nós olhamos para nossas vidas diante dessa situação, como é que nós estamos diante do nosso Deus? Nós sentimos desprezados às vezes, por estar diante da presença do Senhor, porque às vezes o povo fala alguma coisa, ou isso ou aquilo. Ou às vezes na sociedade nós não somos muito aceitos. Mas aquela mulher, a palavra do Senhor diz aqui, a certa mulher, ouvindo falar de Jesus. Quantas vezes nós temos ouvido falar dos milagres de Jesus? Nós presenciamos aqui hoje o milagre que fez na vida desta irmã. Glória a Deus. E muitos dizem: não, Jesus não faz mais nada nas nossas vidas, não. Por quê? Porque falta fé. Falta fé, meus irmãos. Falta fé de operar, falta fé de se prostrar, falta fé de adorar ao Jesus. Nós queremos, meu Deus, que eram nossas vidas prostradas diante dele e dizendo: olha, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor meu Deus, sara, Senhor meu Deus, o meu coração, abre o meu entendimento, Senhor, para que a glória do Senhor possa tomar o meu ser. E naquela situação daquela mulher, ela vem por trás da multidão, porque dizia, ela queria tanto, pastor, que se ela tocasse só na orla, só na beira do vestido do mestre, ela seria curada. Só tocar na orla do mestre, ela seria curada. E ela, no meio da multidão, onde apertava, ela chega e toca nas vestes de Jesus. Jesus, nessa noite, Ele quer que nós tocamos nas vestes dele. Vocês estão vendo a diferença de Jesus
E Ele quer que nós aproximamos dele. Ele quer que nós estamos perto para que Ele venha operar o milagre. Sim, Deus. Aí a palavra do Senhor diz assim: e veio por trás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo secou a sua fonte. Na mesma hora que ela toca, já seca a fonte. Na mesma hora que ela toca, já seca a fonte. E Jesus diz: alguém me tocou. Alguém me tocou. Quem pode tocar nas vestes de Jesus nessa noite? Abra teu coração diante do Deus verdadeiro e toque nas vestes de Jesus. E Ele vai dizer: quem me tocou? Quem me tocou? Ele vai dizer: da virtude saiu de mim, poder saiu da minha vida. Mas ali, naquele empurra os discípulos, Jesus, no meio desse aperto, todos te empurrando, e o Senhor pergunta a nós: quem te tocou? Aí eu pergunto a nós: será que nós estamos sendo somente uma multidão hoje? Nós temos que romper a multidão. Nós temos que romper essa multidão. Aleluia! Nós temos que romper essa multidão, meus irmãos. Nós temos que ter o toque da cura. Precisamos romper para que um milagre venha acontecer sobre nossas vidas. Muitos compreendem Jesus, mas poucos tocam pela fé. Muitos apertam Jesus. Estou na casa do Senhor, mas poucos tocam na veste de Jesus verdadeiramente. Jesus frequentemente está na multidão. Ele sempre atrai a multidão. Não obstante a maioria das pessoas que o buscam não ter contato pessoal com Ele, muitos seguem a Jesus por curiosidade. Aí eu vou lá ver a bênção que Jesus tem na casa do Senhor para mim hoje. Mas Jesus não quer que nós viemos aqui só para receber a nossa bênção e não voltar mais. Jesus quer que nós tenhamos intimidade. Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Ele quer que nós possamos estar perto dEle. Uma multidão aperta, mas só essa mulher toca. Foi o alcance da sua fé. Ela alcançou Jesus pela sua fé. Nós temos que romper a multidão, meus irmãos. Rompa a multidão nessa noite. Rompa a multidão nessa noite para que o milagre possa acontecer na tua vida e em nossas vidas. Eu creio no poder do Senhor. Eu creio no milagre de Jesus sobre cada vida aqui nessa noite. Não seja somente na carne, mas no espiritual, no profundo da alma. Porque muitas vezes a nossa carne, nós andamos para lá e para cá, e às vezes parece que nós estamos bem por fora, mas Deus quer tocar no profundo. Deus quer tocar no interior de nossas vidas. Deus quer trazer cura espiritual para nós. Quer trazer libertação espiritual para dentro de nossas vidas. Oh, aleluia, Jesus. Não toque. Não foi, meus irmãos, um toque da superstição, mas foi um toque de fé. Pela fé nós cremos, pela fé nós vivemos, pela fé nós permanecemos firmes, andando e vencendo na presença do nosso Deus. A multidão vem e vai, mas só aquela mulher o toca e só ela recebe a cura. Vocês estão vendo a importância do prostrar diante de Deus? Era uma multidão. Você acha que todos ali que o comprimiam não queriam alguma coisa de Jesus? Será que cada um daquele ali não tinha uma situação na sua vida que falar: o milagre está aqui,
mas faltava fé. E é nessa fé que eu venho pedir a cada um de vós que persistam na busca do Deus verdadeiro, persistam em abrir a palavra do Senhor e ler. Nós estávamos falando hoje na casa do pastor, ali, quando Elias, pastor, que subia, pedia o almoço, sobe lá, Elias tinha falado, você fica 3 anos, vai ficar 3 anos sem chover, e passou aquela seca, 3 anos sem chover, e ali naquele lugar, Elias diz ao moço, sobe ao Monte Carmelo, e vê se tem alguma coisa acontecendo. Ele sobe, ele olha para o céu, e nada acontece, cada dia, voltava lá embaixo, o profeta sobe ao monte de novo, você não está vendo ainda, desceu 7 vezes, vai, volta, acho que na última vez, tá doido? O que é que eu vou fazer na minha vida, profeta? Eu não vejo nada. E ele sobe de novo, ele sobe mais uma vez até o monte, e ele fala assim, tem uma nuvem do tamanho de uma mão, mas ela estava lá desde o princípio, ela estava lá desde o princípio, mas eu não me dei conta. Meus irmãos, palavra do pastor Davi para nossas vidas hoje, que eu escutei aqui hoje. Muitas vezes nós abrimos a Bíblia, lemos ali, fingimos que não tem nada. Palavra, meus irmãos, de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus, ela liberta nosso ser. Então não entendeu? Volta a palavra do Senhor. Não leu, mas o homem não entendeu. Volta de novo, até ver a mão do Deus do Todo-Poderoso operar. Até Ele abrir o nosso entendimento suficiente para dizer: o Senhor está na casa, para dizer: o Senhor está na minha vida. Eu quero conhecer esse Deus de perto, como aquela mulher tocou nas vestes de Jesus. A multidão o comprimia, mas dizia: Jesus, quem me tocou? Jesus quer que nós tocamos nas vestes dele nessa noite. Ele quer que nós tocamos na veste dele para que haja poder, saia poder da vida dele e cure o nosso ser. Aleluia! Oh Jesus, o Senhor está na casa. Aleluia! Muitas vezes, meus irmãos, alguns vêm para orar, mas não tocam em Jesus pela fé. Outros se assentam ao redor da mesa, mas não têm comunhão com Cristo. São batizados, mas não com o Espírito Santo. Ora, ajoelham, ouve, mas isso é tudo, porque tem que haver aquele toque principal da palavra do Senhor. Abra o teu coração. A minha oração a semana inteira aqui, cada um de vocês abrisse o coração para que a palavra do Senhor viesse como semente, como alva do céu, como a chuva do céu, para que desça sobre vossas vidas e traga cura interior de dentro para fora. Aleluia! Possivelmente é o maior número na igreja, é como a multidão que comprime Jesus, mas não toca pela fé. Tem muitos, vem à casa do Senhor, mas não toca Jesus pela fé. E Jesus quer ter intimidade contigo. Jesus quer ter o sobrenatural na tua vida. Jesus quer levar a tua alma aos céus. Ele quer ressuscitar o morto. Aleluias! Esse versículo ilustra a confiança da mulher. Ela não apenas acreditou, mas ela fez o quê? Ela agiu. Ela não se encostou lá no canto e dizia assim: ai, o que eu vou fazer da minha vida? Já não tem mais solução, o povo me despreza, a sociedade não me deixa estar no meio, eu não posso participar de um culto.
porque eu não posso estar ali naquele lugar. Mas ela diz: eu vou atrás, eu vou agir, eu vou buscar. Ela buscou primeiramente os médicos, mas eu digo nessa noite: busque Jesus primeiro, porque é o melhor caminho para nossas vidas. Busque, toca a Jesus primeiro, toca nas vestes de Jesus para que Ele age em nosso meio. Aleluias! A persistência na fé. A mulher com fluxo de sangue, ela foi o quê? Persistente, mesmo após 12 anos de sofrimento. Às vezes a vida exige de nós uma perseverança que parece além das nossas forças. Fala assim: já não tem mais jeito, Jesus. Mas a história nos ensina que, independentemente da luta, não devemos desistir de confiar no poder de Deus para nos restaurar. Ele tem poder para restaurar o nosso ser e o nosso interior. Então aquela mulher atemorizada e tremendo ali no meio da multidão, porque já tinha sentido que tinha cessado o sangue. E ela diz, lá no 33, então a mulher atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada deste mal. Filha, ela restaurou o quê? Não somente ali aquele fluxo de sangue, mas colocou ela na sociedade novamente. Trouxe ali esperança novamente. Trouxe esperança novamente à vida dela. E é isso que Jesus faz em nossa vida. Quando nós estamos lá largados, às vezes não temos para onde correr, Ele vem, Ele usa uma pessoa e diz: ainda há esperança, ainda há esperança, ainda tem jeito, ainda o meu poder se manifesta no meio do meu povo, ainda o Senhor pode curar, ainda o Senhor pode libertar. Aleluias! A cura ela não vem apenas do toque, mas pela fé da mulher. Jesus reconhece a fé dela pela qual a cura aconteceu. Ela nos ensina que nossa fé em Jesus é o que conecta, é o que faz a conexão de nós ao transformador, de nós ao Deus vivo. Glória a Deus. A nossa fé faz ligar a Jesus e Jesus ao céu, e o poder de Deus se manifesta, e a graça de Jesus se manifesta em nosso meio. Glória a Deus. Aleluia. O milagre ele não foi apenas físico, mas foi emocional, emocional e social. Jesus ele restaura completamente. Ele não vem e restaura nós só pela metade. Ele vem e restaura nossas vidas completamente. Ele restaura nosso coração. Ele restaura o nosso casamento, que às vezes está às vezes no fundo do poço. Mas Ele vem com o seu amor imenso e com a palavra do céu e diga: coloca eu no meio do teu casamento, coloca eu no meio, coloca eu dentro da tua casa, para você ver o que eu vou fazer na tua vida. Oh Jesus! E quando ele ainda estava falando, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a tua filha morreu. Aí voltamos lá para a história de Jairo. Aí eu olhando aquela situação de Jairo, aquela multidão comprimida, a filha de Jairo quase morrendo lá. Imagina Jairo olhando tudo aquilo. Como é que vai ser? Não vai dar tempo, Jesus, de chegar lá para você orar. Não vai dar tempo, Jesus. Mas ao mesmo tempo, Jesus não olha somente para a mulher, mas Ele diz assim, ó: crê somente. Crê somente. Vocês estão vendo o envolvimento da fé em todas as circunstâncias dessa parábola e em todas as circunstâncias que eu venho falando desde o início? Necessita de fé. Necessita de fé, de crer no impossível de Deus. A história de Jairo é uma lição de confiança
impossibilidade. Para Deus, meus irmãos, não existe impossibilidade. A palavra dele diz que Ele é o Deus do impossível. Mas nós temos que, uma vez cada 3, 4 meses, relembrar a cada um que Ele é o Deus do impossível e que Ele faz ainda milagres. Por quê? Porque o ser humano tem a tendência de puxar, às vezes para o desânimo, às vezes para estou cansado, não quero ir para a igreja, não quero fazer isso, não quero fazer mais aquilo. Mas Jesus, Ele pede, somente toca, somente crê, somente restaura. Traga esse avivamento dentro de vossos corações. Faça essa chama do Espírito Santo arder dentro de nós. A chama do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que não pode se apagar a chama do Espírito Santo dentro de nosso coração. Se às vezes você ainda não aceitou a Jesus e ainda não crê, ainda precisa de ouvir mais algumas coisas sobre Jesus, como aquela mulher que ouvia falar das coisas ao redor de Jesus. Hoje, se você não crê, hoje é o dia de você entregar a sua vida a Jesus. Hoje é dia de você se colocar, Senhor Jesus, eis-me aqui. Entra, Senhor, na minha casa, entra na minha família, entra na minha vida. Toca, Senhor, meu Deus, o meu coração o suficiente para mim poder ter um pouco dessa glória, Senhor, meu Deus. Ter, Senhor, meu Deus, a tua presença na minha vida, Senhor Jesus. Oh, aleluias. A palavra de Jesus a Jairo: não temas, crê somente. É uma mensagem para todos nós. Quando as circunstâncias parecem desesperadoras, a fé deve prevalecer. Muitas vezes estamos diante da situação onde parece não haver mais solução, mas Jesus nos convida a não temer, a manter a nossa fé e confiar que a sua autoridade é sobre a vida e é sobre a morte. Aleluia! Oh, aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. A pergunta de muitos a nós nessa noite: vocês estão crendo? Muitos estão, muitas vezes entre nós, está dizendo: já está morto, não tem jeito. Às vezes vê um lá no trabalho e vê assim: nossa, mas aquele cidadão é complicado, não tem, aquela vida parece que não tem jeito. Ponha Jesus na vida dele para ver se não tem jeito. Põe ele debaixo do teu joelho para ver se não tem jeito. Coloca a vida dele para ver se não tem jeito. Quantos milagres Jesus já tem transformado vidas, trazido a restauração. E nós falamos: ah, mas não tem jeito. A multidão diz não tem jeito, mas Jesus diz lá do céu: tem jeito sim, porque eu aperfeiçoo, eu mudo, eu transformo, eu restauro, eu faço levantar aquele que está caído. Oh, aleluia! Em João 11:25, Jesus disse assim, ó: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E a palavra de Deus, ele diz: crê isto, porque necessita de crer, de acreditar. Aleluias. No 37, no capítulo de Marcos 37, contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos de Tiago. Então aquela multidão que comprimia Jesus, ele deu um jeito de deixar eles para trás e leva somente aqueles que têm fé o suficiente. Se ajunte aqueles que têm fé o suficiente para orar por uma pessoa.
Se ajunte sobre aqueles que têm fé o suficiente para dizer: vai ser curado, vai ser levantado. Ele escolhe ali Jesus, Pedro e os irmãos de Tiago e João. Então, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus no alvoroço, os que choravam e planteavam muito. Já estava aparecendo, a menina parece que já está morta. E ao entrar ele disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes parece que estão vivos, mas espiritualmente estão mortos. É nessa noite, meus irmãos, que há tempo e sobre cada tempo que Jesus ainda está falando ao teu coração, ainda há tempo para reavivar aquilo que está morto dentro de ti, para reavivar a fé, para trazer a fé, a esperança novamente. E aí no 40 diz: e riam-se dele, tendo ele porém mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que viram com ele, e entrou onde ele estava. Porque aqueles que não creem riem, falam assim: não tem mais jeito. Por quê? Porque não conseguem ver a fé, não conseguem ter esperança, não conseguem ver Jesus, não conseguem ver Jesus, não conseguem enxergar a Jesus. Aí ele continua aqui. Então ele toma ali o pai, toma a mãe e aqueles que creem, e vai até o quarto da menina, e tomando ela pela mão disse: Talita cum, Talita cum, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Levanta-te, menina. Porque eles estão dizendo que ela está morta, mas Jesus está dizendo: levanta-te, menina. Levanta-te, homem. Levanta-te, mulher. Se coloca de pé. Se coloca de pé para me adorar. Se coloca de pé, porque eu quero ouvir da tua boca. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio na tua palavra, Jesus. Oh, aleluia. E quando Jesus fala: menina, levanta, não demora muito tempo, imediatamente ela se coloca de pé. Imediatamente ela se coloca de pé. E a menina se levantou e se pôs-se a andar. Aleluia. Essa menina, meus irmãos, eu vou contar aqui a história que pode, qualquer alma dessa vida, qualquer vida que está aqui hoje, que se colocar de pé na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu vou te buscar, Senhor meu Pai. Senhor, eu vou andar nos seus caminhos, Senhor Jesus. Se tornará um missionário, se tornará mais um na presença do Senhor, se tornará mais um no reino dos céus, onde o Senhor escreve o teu nome no livro da vida. Crês nisso, igreja? Crês na palavra do Senhor? Ainda que esteja morto, viverás. Levanta-te, menina, se põe à disposição. Levanta, porque o Senhor está na casa e Ele quer operar milagre nessa noite. Oh, aleluias! Superando o desespero e a solidão. Ambas as figuras, Jairo e aquela mulher, passam por extrema dor e solidão. Jairo perdendo sua filha e a mulher sofrendo com aquela doença e sendo excluída socialmente. O que nos ensina? Mesmo em momento de desespero, podemos confiar que Deus está conosco. Mesmo em momentos que às vezes parece que não tem jeito, Deus ainda está conosco. Não importa o quão profunda seja a crise, a presença de Jesus pode trazer a solução para a tua vida. Aleluia! A fé que transforma, meus irmãos, a fé verdadeira vai além do visível, é além daquilo que nós estamos
o que permite ver milagres mesmo diante da morte e da destruição. É nós ver Jesus agindo no meio. A fé em Jesus é mais poderosa do que a circunstância que está sobre nossas vidas. Sobre cada circunstância que está em nossa vida, Jesus tem poder sobre todas as coisas. Amém. Jesus tem poder para lutar, para curar, libertar e sarar. Glória a Deus. Aleluia. Lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas. Tem que ser conhecida a nossa petição diante de Deus. Nós temos que falar para Jesus. Fala o teu problema para Jesus, não fala às vezes nem para o teu amigo, porque o teu amigo às vezes vai contra você. Fala para Jesus as tuas petições diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ação de graças. Aí vem o Deus falando, e a paz de Deus, que excede todo conhecimento, Ele vem e guarda o nosso coração. Ele vem e guarda a nossa alma. Ele vem e nos sustenta novamente. Ele vem e nos leva às águas profundas. Ele vem e nos traz refrigério para a alma. Ele vem e sustenta as nossas vidas na maior tribulação que estiver. A luta está grande, irmão. A dificuldade está grande. Mas Jesus está na casa. Jesus quer fazer um milagre. Jesus quer operar um milagre. Jesus quer sarar o teu coração. Jesus quer trazer entendimento. Jesus quer trazer conhecimento espiritual dentro do profundo da alma. Oh, aleluia! Oh, aleluia, Jesus! Mesmo nas dificuldades, somos chamados a confiar em Deus, através da nossa oração, através da nossa súplica. E a paz de Deus que vem pela fé, tem que crer, pode nos guardar e trazer calma, assim como aconteceu com Jairo e com aquela mulher. Do mesmo modo que aconteceu com Jairo, onde a filha dele se levantou, aonde aquela mulher que estava desprezada foi restituída à sociedade, curou aquela vida. Ele quer fazer com nós nessa noite. Ele quer curar as nossas feridas. Ele quer sarar a nossa alma. Aleluias! A igreja se põe de pé. A igreja se coloca de pé. A irmã ela estará louvando o nome do Senhor. Aleluia! E nessa noite eu venho pedir, eu venho fazer um apelo aqui, porque não conheço todos ainda, se todos já aceitaram a Jesus. Tem alguém aqui que gostaria de erguer a tua mão e aceitar a Jesus nessa noite? Quer que Jesus entre na tua vida e opere um milagre? Quer que Jesus entre na tua vida e sara a tua alma? Quer que Jesus entre na tua vida e te dê uma nova esperança? Você às vezes está com um problema muito grave de situação, de enfermidade. Eu peço que você venha aqui à frente, que nós estaremos orando por você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa tomar este ambiente, possa trazer cura e libertação. Tem alguém que gostaria de aceitar a Jesus nessa noite? Alguém vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Toque nas vestes de Jesus.